Olá, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos explorar Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Quem Pensa Enriquece, um clássico, né? Atemporal. E sabe o que é mais legal? O livro é fruto de uma pesquisa super profunda. Sim. O Hill entrevistou vários figurões da época, tipo Andrew Carnegie, o magnata do aço. E ele mergulhou fundo na mente desses caras para entender o que estava por trás do sucesso deles. Exatamente. E o mais interessante é que o Hill afirma ter descoberto o segredo da riqueza. Um segredo que ele revela ao longo do livro, misturando com histórias reais de pessoas que usaram esse segredo e boom, sucesso. E o Hill não era de fazer rodeios, né? Já no começo do livro ele manda real. A gente se torna aquilo que a gente pensa. Nossa, isso é forte, hein? Se eu penso em coisas boas... Atrai coisas boas. E se eu fico remoendo coisas ruins? Adivinha? A gente atrai aquilo que a gente foca. Faz sentido, mas como colocar isso em prática? O Hill usa uma história incrível para ilustrar essa ideia. A de um menino que acreditava que o tio ia salvá-lo de um moinho em chamas. E aí, o tio apareceu. Sim, e o mais legal é que o tio disse que sentiu uma força inexplicável que levou até o menino. Caramba! A fé do menino, mesmo em meio ao caos, moveu montanhas, literalmente. Exatamente. E essa história nos leva ao primeiro pilar do livro. O desejo ardente. Desejo ardente. É ter uma vontade tão forte, mas tão forte que te coloca em movimento. Tipo quando você quer muito alguma coisa e não mede esforços pra conseguir. Isso. E essa vontade te impulsiona, te dá energia pra seguir em frente, sabe? Entendi. E o Hill dá algum exemplo disso no livro? Claro. Ele conta a história do Edwin Burns, que sonhava em trabalhar com o Thomas Edison. O cara da lâmpada. Ele mesmo. E o Burns, mesmo sendo rejeitado no começo, não desistiu. Que persistência, hein? Ele tinha um desejo ardente de trabalhar com o Edison e essa vontade o levou a realizar seu sonho. E ele conseguiu? Conseguiu. E sabe o que é mais legal? Ele acabou se tornando parceiro do Edison num negócio super lucrativo. Caramba! A história do Burns mostra que quando a gente tem um objetivo claro e uma vontade inabalável, a gente consegue realizar nossos sonhos. Ter um desejo ardente é só o primeiro passo, né? O que mais o Hill destaca como essencial para alcançar a riqueza? Ele apresenta 6 passos para transformar esse desejo em realidade. 6 passos. É tipo uma receita. Primeiro, você precisa definir exatamente quanto dinheiro você quer. Colocar no papel. Sim. Escrever, visualizar, sentir como se já tivesse esse dinheiro. Entendi. E o segundo passo? Determinar o que você está disposto a dar em troca dessa grana. Qual o meu talento, o que eu posso oferecer ao mundo? Isso. Faz sentido. E o terceiro passo? Estabelecer uma data limite para alcançar esse objetivo. Para ter um prazo. Para ter foco, para não ficar procrastinando. Legal. E o quarto passo? Criar um plano de ação detalhado e começar a agir imediatamente. Nada de ficar só na teoria, né? Tem que botar a mão na massa. Gostei. E o quinto passo? Escrever uma declaração clara e concisa, incluindo a quantia, o prazo que você oferece em troca e seu plano de ação. Um contrato com você mesmo. Isso. E o sexto e último passo é ler essa declaração em voz alta 2 vezes por dia. Nossa, que interessante. Mas por que ler em voz alta? Pra cravar essa mensagem no seu subconsciente, sabe? Pra programar sua mente pra atrair a riqueza que você deseja. E essa técnica funciona? O Hill garante que sim. E ele usa a história do Dr. Gonçalves para ilustrar o poder dessa técnica. Quem é o Dr. Gonçalves? Um cara visionário que sonhava em construir uma escola. Ele visualizava a escola pronta, os alunos, os professores, tudo nos mínimos detalhes. E ele conseguiu. Conseguiu. Um dia, ele estava palestrando e um cara da plateia ficou tão impressionado com a visão do Dr. Gonçalves. Que resolveu financiar a escola. Exatamente. É a força da visualização, da fé, da convicção. História inspiradora. Yeah. Mas além do desejo, da visualização, o que mais é preciso para alcançar a riqueza? O Hill fala da importância do conhecimento especializado. Ter uma faculdade, um diploma. Não necessariamente. Ele fala da busca constante por conhecimento prático, relevante para seus objetivos. Se eu quero ser o escritor. Eu preciso estudar técnicas de escrita, ler muito, praticar, me conectar com outros escritores. Faz sentido. E o Hill dá um exemplo incrível de como o conhecimento especializado pode abrir portas. A história do Stuart Austin Weir. Quem era ele? Um engenheiro que, durante a crise de 1930, se reinventou e se tornou advogado. Caramba! Ele usou o conhecimento para se adaptar à nova realidade. Exatamente. Ele mostrou que o conhecimento especializado abre portas para novas oportunidades. A gente nunca pode parar de aprender, né? Mas, e a criatividade? Que papel ela tem na conquista da riqueza? A criatividade é fundamental. O Hill fala da imaginação como um motor para identificar e aproveitar as oportunidades. Mas a imaginação não é só coisa de criança. Nada disso. A imaginação é a chave para criar soluções inovadoras, para enxergar além do óbvio.
E como usar a imaginação para gerar riqueza. O Hill distingue 2 tipos de imaginação. A sintética, que combina ideias já existentes, e a criativa, que se conecta com uma fonte superior de conhecimento. Uma fonte superior. É como se fosse uma intuição, uma inspiração que vem de fora. Entendi! Ele dá algum exemplo de como usar a imaginação para alcançar o sucesso. Sim, ele conta a história do Charles Schwab, um cara visionário que convenceu o JP Morgan a criar a US Steel, a gigante do aço. Então, como ele fez isso? Ele usou a imaginação para pintar um quadro do futuro, para mostrar o potencial da empresa, para contagiar o Morgan com seu entusiasmo. Certo. Deu! A US Steel se tornou uma das maiores empresas do mundo. Que história incrível. A imaginação aliada à visão e à persistência. Pode transformar sonhos em realidade. Uau! Mas e quando a gente se depara com obstáculos, com medo do fracasso? Aí entra a mente superior. Outro conceito fundamental do livro. É mente superior. É tipo ter um conselho de gênio para te ajudar a alcançar seus objetivos. Um conselho de gênios? Sim, pessoas com habilidades e conhecimentos complementares aos seus, te impulsionando para o sucesso. E o Hill dá algum exemplo disso no livro? Claro. Ele cita o Henry Ford, que se cercou de mentes brilhantes como Thomas Edison e Harvey Firestone. Ter uma equipe de alto nível faz toda a diferença, né? Sem dúvida. É a sinergia de talentos, a força do trabalho em equipe. Mas e o medo? Como lidar com ele? O Hill dedica um capítulo inteiro ao medo, mostrando como ele pode nos paralisar. Que tipo de medo ele aborda? Os 6 medos básicos: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte. Nossa, são medos bem comuns, né? Sim. E o Hill nos ensina a identificar esses medos, confrontá-los e superá-los. E como fazer isso? Ele nos convida a analisar cada medo, entender suas causas e buscar soluções. Então, o primeiro passo é entender o que está causando o medo. Isso. E aí, com conhecimento e autocontrole, podemos transformar o medo em combustível para nosso crescimento. O medo pode ser um obstáculo, mas também pode ser um motor, né? Exatamente. E o Hill nos dá várias ferramentas para transformar o medo em força e em determinação. Quem pensa enriquece, um livro cheio de insights poderosos, né? Sim. E para te ajudar a aplicar esses ensinamentos na sua vida, o Hill te convida a fazer uma autoanálise. Autoanálise. Tipo, olhar para dentro. Isso. Ele te propõe uma série de perguntas para te ajudar a avaliar seu progresso, seus pontos fortes e fracos. E como essa autoanálise pode me ajudar a enriquecer? Te ajuda a identificar o que está te impedindo de alcançar seus objetivos, a traçar um plano de ação para superar os obstáculos. Entendi. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, qual dica você daria para quem quer aplicar os ensinamentos do Hill? Leia o livro com atenção, reflita sobre cada capítulo e, principalmente, coloque os princípios em prática. Não adianta só ler, né? Tem que agir. Exatamente. A riqueza é um resultado da ação, da persistência, da fé. A gente precisa se mexer, né? Sair da inércia. E o Hill fala muito sobre a importância de controlar nossos pensamentos. Afinal, a gente se torna aquilo que a gente pensa. Nossa, isso é muito forte. É como se nossa mente fosse um ímã gigante, atraindo tudo aquilo que a gente foca. Se eu fico pensando em coisas positivas, atrai coisas positivas. Se eu fico remoendo coisas ruins. Adivinha? A gente atrai aquilo que a gente pensa, seja bom ou ruim. Faz muito sentido. Mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente controla esses pensamentos? O Hill dá um exemplo incrível para ilustrar essa ideia. Um jovem que sonhava desde criança em se tornar um congressista. Interessante. E ele conseguiu. Conseguiu. E sabe o que é mais legal? Ele enfrentou inúmeros obstáculos ao longo do caminho, mas nunca desistiu do seu sonho. Caramba, ele tinha muita fé, né? Sim, e ele agarrou essa ideia com tanta força, com tanta convicção, que nada conseguia pará-lo. A fé e a persistência são essenciais, né? Com certeza. E esse jovem não só tinha fé, como também visualizava seu objetivo constantemente. Ele se imaginava no Congresso, fazendo discursos, debatendo, aprovando leis. Nossa, a visualização é uma ferramenta poderosa, né? Sem dúvida. E ele combinava a visualização com a ação, com a persistência. Ele sabia que, para realizar seu sonho, precisava se mexer, estudar, se preparar, construir sua carreira política. Então não adianta só sonhar, né? Tem que arregaçar as mangas e trabalhar duro. Exatamente. E a persistência é fundamental para transformações em realidade. Aliás, a persistência é o segundo pilar do livro. Nossa, é mesmo. O Hill fala bastante sobre isso. Sim. Ele dedica um capítulo inteiro à persistência, mostrando como ela é fundamental para vencer os obstáculos e alcançar o sucesso. E o que ele diz sobre a persistência? Dá pra gente resumir? Claro. Ele apresenta 4 passos para cultivar a persistência. Definir um propósito claro, desenvolver um desejo ardente por alcançá-lo, cultivar a fé inabalável de que iremos alcançar nosso objetivo e criar um plano detalhado e agir com persistência. Nossa, que legal. 4 passos simples, mas poderosos.
Esses passos me lembram que a gente conversou sobre desejo ardente no primeiro episódio. Exatamente. O desejo ardente é a força motriz e a persistência é o combustível que nos mantém em movimento, mesmo quando enfrentamos ventos contrários. Adorei a analogia. É como se a persistência fosse um motor que nos impulsiona na direção dos nossos objetivos. Mas e quando a gente se depara com fracasso? Como a gente lida com frustração, com vontade de desistir? O Rio nos incentiva a analisar nossos fracassos, buscando aprender com cada experiência. Ele vê o fracasso como um professor, que nos mostra os caminhos que não devemos seguir e nos prepara para o sucesso. Então, ao invés de evitarmos o fracasso, a gente deve encará-lo como oportunidade de aprendizado. Exatamente. Errar faz parte do processo de crescimento. É como aprender a andar de bicicleta. A gente cai algumas vezes até conseguir se equilibrar e pedalar com segurança. Que legal. É como se o fracasso fosse um trampolim para o sucesso. É isso aí. E para ilustrar o poder da persistência, o Rio conta a história de Maomé, um cara que, apesar de ter nascido em uma família humilde, construiu um império religioso e político que influenciou o mundo por séculos. Nossa, que exemplo inspirador. Mas o que a história de Maomé tem a ver com a persistência? Maomé enfrentou inúmeros desafios ao longo da sua trajetória. Ele foi perseguido, traído, caluniado, mas nunca desistiu da sua missão. Ele acreditava em sua mensagem com tanta força que conseguiu mobilizar multidões e transformar o mundo. Isso é incrível. A história dele nos mostra que, com fé, determinação e ação consistente, a gente pode superar qualquer obstáculo. Mas como a gente aplica essa persistência na busca pela riqueza? Ao definirmos um objetivo financeiro claro, elaborarmos um plano detalhado e agirmos com persistência, superando os obstáculos com a certeza de que alcançaremos nosso objetivo, a gente está criando as condições para que a riqueza se manifeste em nossas vidas. É como se estivéssemos programando nosso GPS mental para nos guiar em direção à prosperidade financeira. Adorei essa analogia do GPS mental. É como se a gente estivesse traçando uma rota e seguindo as instruções para chegar ao nosso destino. Mas e se a gente se perder no caminho? E se a gente encontrar um obstáculo inesperado? Aí entra a persistência. A persistência é o que nos mantém na rota, mesmo quando a gente encontra desvios e obstáculos. E para ilustrar isso, o Rio conta a história do Harold Darby, um cara que estava quase desistindo de encontrar petróleo em suas terras, mas persistiu e acabou descobrindo um dos maiores poços de petróleo do mundo. Nossa, que virada incrível! Ele estava quase desistindo e, de repente, BUM Petróleo. Pois é. A história do Darby nos ensina que o sucesso muitas vezes está mais perto do que imaginamos. A diferença entre o fracasso e a vitória pode ser apenas uma questão de persistência. Essa história me faz pensar em quantas vezes a gente desiste dos nossos sonhos quando estamos a um passo da vitória. É como se a gente estivesse cavando em busca de um tesouro e, bem na hora que a gente está prestes a encontrar, a gente desiste e abandona a escavação. É verdade. Muitas vezes a gente desiste quando está quase alcançando o sucesso. E por quê? Por falta de fé. É a fé o que nos dá a força para continuar, né? Mas como a gente cultiva essa fé inabalável? Como a gente acredita em algo que ainda não podemos ver? A fé se fortalece com a repetição de afirmações positivas, com a visualização constante dos nossos objetivos e, principalmente, com a ação persistente. É como se a gente estivesse alimentando nossa fé com doses diárias de pensamentos positivos, visualizações inspiradoras e ações concretas. Entendi. A fé é como uma plantinha que precisa ser regada e cuidada para crescer e florescer. Mas se o conhecimento, qual é o papel do conhecimento na conquista da riqueza? O nosso fala muito sobre a importância do conhecimento especializado. Ele nos incentiva a buscar conhecimento prático e atualizado que nos permita desenvolver as habilidades necessárias para alcançarmos o sucesso. E onde a gente encontra esse conhecimento especializado? Em todo lugar. A gente pode aprender com nossa própria experiência, observando pessoas bem-sucedidas, colaborando com mentes brilhantes, buscando cursos e workshops e, claro, lendo livros e artigos. Nossa, a gente tem um verdadeiro banquete de conhecimento à nossa disposição, né? Com certeza. E o Rio destaca 5 fontes principais de conhecimento. A nossa própria experiência, a observação de pessoas bem-sucedidas, a mente superior, os cursos e workshops em faculdades e universidades e as bibliotecas públicas. Caramba, é muita opção. Mas como a gente garante que está aplicando esse conhecimento da maneira correta? Aí entra a imaginação, que é o terceiro pilar do livro. A imaginação. Mas imaginação não é coisa de criança. Nada disso. A imaginação é uma ferramenta poderosa para transformar conhecimento em riqueza. É por meio da imaginação que a gente visualiza possibilidades, cria soluções inovadoras e concebe os planos e estratégias que nos levarão ao sucesso. Então a imaginação é tipo a ponte que conecta o mundo das ideias ao mundo real. Exatamente. E para ilustrar o poder da imaginação, o Rio conta a história de um homem que fez fortuna vendendo uma ideia que ele comprou por apenas $100. Sério, que história é essa? Me conta. É a história do velho médico que transformou um antigo caldeirão de ferro em um negócio milionário de creme dental. Caramba, que ideia genial.
Mas como ele teve essa sacada? Ele usou a imaginação. Ele enxergou potencial onde outros viam apenas um objeto velho e enferrujado. Ele transformou sucata em ouro. Que incrível! Essa história nos ensina que as oportunidades muitas vezes estão escondidas em lugares inusitados, esperando para serem descobertas. É verdade. E para desenvolver essa capacidade de enxergar oportunidades, o Hill nos convida a cultivar a curiosidade, a questionar o status quo, a buscar novos conhecimentos e a experimentar novas abordagens. É como se a gente estivesse explorando um novo continente, né? Com a mente aberta para descobrir novas paisagens e tesouros escondidos. Exatamente. E, falando em unir forças para explorar novos horizontes, o Hill nos reapresenta o conceito da mente superior, que a gente já tinha comentado no episódio anterior. Verdade. A mente superior é como ter um time de elite, né? Com especialistas em diversas áreas trabalhando juntos para alcançar um objetivo em comum. É isso aí. E o Hill ilustra esse conceito com a história da US Steel, que se tornou uma gigante do aço graças à colaboração de um grupo de empresários visionários liderados pelo Charles M. Schwab. O Schwab era um cara muito inteligente, né? Ele sabia que sozinho não ia conseguir realizar seu sonho. Por isso, ele reuniu os melhores talentos da época e formou uma equipe imbatível. Exatamente. Ele sabia que a união faz a força, que a colaboração é fundamental para alcançar grandes objetivos. E a história da US Steel é um exemplo incrível de como a mente superior pode gerar resultados extraordinários. Mas como a gente coloca esse conceito em prática na nossa vida? Como a gente encontra as pessoas certas para formar nossa própria mente superior? O Hill nos convida a buscar pessoas que compartilhem dos nossos valores, que nos inspirem e que nos complementem. A gente pode encontrar esses parceiros em eventos, cursos, workshops, grupos de estudo e até mesmo no nosso círculo de amizades. É como se a gente estivesse construindo uma rede de apoio, né? Formada por pessoas que nos impulsionam, que nos motivam, que nos ajudam a crescer. É isso aí. E, para garantir que essa mente superior funcione de forma harmoniosa, sem conflitos e desentendimento, o Hill nos convida a cultivar o respeito, a empatia, a humildade e a comunicação clara e honesta. É como se a gente estivesse construindo um jardim, onde cada membro da equipe é uma flor, e o respeito, a empatia e a comunicação são os nutrientes que alimentam o crescimento e a harmonia do jardim. Que bela analogia! É isso mesmo! A mente superior é um jardim que precisa ser cultivado com cuidado e atenção para florescer e produzir frutos abundantes. E quando a gente encontra obstáculos no caminho, como a gente mantém a equipe motivada, como a gente lida com os desafios e as dificuldades. Aí entra a liderança, que é o quarto pilar do livro. O Hill nos convida a cultivar a liderança, a inspirar a equipe com nossa visão, com nosso entusiasmo e com nossa determinação. Um bom líder faz toda a diferença, né? Ele guia o time, motiva, inspira, celebra as vitórias e ajuda a superar os desafios. Exatamente. Um líder eficaz é como um maestro de uma orquestra, conduzindo os músicos com precisão e paixão, extraindo o melhor de cada instrumento e criando uma sinfonia harmoniosa. Nossa, que imagem linda. Mas e quem não nasceu com o dom da liderança, dá para aprender a ser um bom líder? Claro que sim. O Hill argumenta que a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida como um músculo que a gente exercita. E para fortalecer esse músculo, ele nos convida a estudar os grandes líderes da história, a observar suas estratégias e a aprender com seus exemplos. Que legal! E quais líderes você recomenda que a gente estude? O Hill menciona vários líderes excepcionais no livro, como Abraham Lincoln, Thomas Edison, Henry Ford e Mahatma Gandhi. Ele nos incentiva a identificar líderes em nossa área de atuação e estudar suas trajetórias, suas decisões e suas estratégias. E o que esses grandes líderes têm em comum? Qual o segredo do sucesso deles? Segundo Hill, os grandes líderes compartilham algumas qualidades essenciais, como visão, coragem, determinação, persistência, inteligência, capacidade de comunicação e habilidade de inspirar e motivar pessoas. Nossa, quanta qualidade! Parece que a gente precisa de um superpoder para ser um bom líder. Calma. Essas qualidades podem ser desenvolvidas com estudo, prática e persistência. Lembre-se, a liderança é um músculo que a gente precisa exercitar. Verdade. E como a gente aplica essa liderança na busca pela riqueza? O Hill argumenta que a riqueza é atraída por líderes, por pessoas que inspiram confiança, que têm uma visão clara do futuro e que sabem conduzir suas equipes rumo ao sucesso. É como se a riqueza fosse um imã que é atraído pela força da liderança. Exatamente. E para desenvolver essa força magnética, a gente precisa cultivar a autoconfiança. A autoconfiança. Mas e se a gente tiver medo? Insegurança. Como a gente lida com essas emoções? O Hill dedica um capítulo inteiro ao medo. Ele identifica os 6 medos básicos que podem nos paralisar. Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Nossa, a lista é grande, né? Parece que o medo tá em todo lugar. É verdade. Mas a gente não precisa se entregar ao medo.
O Hill nos convida a analisar cada um desses medos, a confrontá-los e a buscar formas de superá-los. E como a gente faz isso? Tem algum truque? Alguma fórmula mágica? O Hill nos ensina que o antídoto para o medo é o conhecimento. Quanto mais a gente sabe sobre algo, menos medo a gente sente. É como se o conhecimento fosse a luz que dissipa a escuridão do medo. Nossa, que metáfora linda. É como se o conhecimento iluminasse o caminho, nos dando coragem para seguir em frente. Exatamente. E, para ilustrar essa ideia, o Hill conta a história de um jovem advogado que tinha pavor de falar em público, mas que, ao estudar a arte da oratória e praticar constantemente, conseguiu superar seu medo e se tornar um orador renomado. Essa história nos mostra que o medo pode ser vencido com a força do conhecimento e da prática. Exatamente. O medo é como um músculo. Quanto mais a gente o exercita, mais forte ele fica. Mas ao invés de fortalecer o músculo do medo, a gente deve fortalecer o músculo da coragem, da confiança e da determinação. É verdade. E falando em fortalecer músculos, como a gente fortalece o músculo do autoconhecimento? O Hill argumenta que o autoconhecimento é fundamental para a conquista da riqueza, pois é por meio dele que a gente identifica nossos pontos fortes, nossas fraquezas, nossos medos e nossas aspirações. É como se a gente estivesse desvendando o mapa do nosso próprio tesouro, né? Identificando os caminhos que nos levam à riqueza e os obstáculos que a gente precisa superar. Exatamente. O autoconhecimento é como uma bússola que nos guia na direção certa. E por falar em guia, o Hill nos apresenta o conceito do sexto sentido. O sexto sentido. Que legal. Mas o que é o sexto sentido na visão do Hill? É como uma intuição, um instinto, uma voz interior que nos orienta, nos alenta sobre os perigos e nos indica as oportunidades. Nossa, que interessante. É como se a gente tivesse um anjo da guarda nos guiando pelos caminhos da vida. Mas como a gente desenvolve esse sexto sentido? O Hill nos convida a silenciar a mente, a quietar os pensamentos e nos conectar com nossa sabedoria interior. Ele sugere que a gente pratique a meditação, a contemplação da natureza e a escuta atenta da nossa voz interior. Nossa, parece que a gente precisa desacelerar um pouco, né? Se conectar com a gente mesmo, com a nossa essência. Exatamente. A gente vive num mundo tão agitado, tão barulhento, que a gente acaba se desconectando da nossa intuição, da nossa sabedoria interior. Mas e como a gente sabe se está ouvindo a voz da intuição ou se são só pensamentos aleatórios? O Hill ensina que a gente precisa prestar atenção aos nossos sentimentos, às nossas emoções. As mensagens do sexto sentido vêm acompanhadas de uma sensação de paz, de certeza, de clareza. Entendi. É como se a intuição fosse um farol que ilumina o caminho, nos mostrando a direção certa a seguir. Exatamente. E para desenvolver essa capacidade de reconhecer a voz da intuição, o Hill nos convida a praticar a atenção plena, a estarmos presentes no momento presente, a observarmos nossos pensamentos e emoções sem julgamento. É como se a gente estivesse treinando nossa mente para se tornar um instrumento mais preciso, né? Capaz de captar os sinais sutis da intuição. É isso aí. E para ilustrar o poder do sexto sentido, o Hill conta a história de um homem que escapou da morte graças à sua intuição, ao abandonar um navio que, horas depois, naufragou. Caramba, a negociação salvou a vida dele. Pois é. O sexto sentido é como um sistema de alarme interno que nos avisa dos perigos e nos protege. E o Hill nos convida a confiar na nossa intuição, a seguir nossos pressentimentos, pois eles podem nos guiar para a segurança e para o sucesso. Mas como a gente usa essa intuição para conquistar a riqueza? A intuição nos ajuda a tomar decisões acertadas, a identificar oportunidades, a evitar armadilhas e a nos conectar com pessoas que podem nos auxiliar na conquista dos nossos objetivos. É como se o sexto sentido fosse um mapa secreto que nos revela os caminhos para a prosperidade. Que incrível. Mas para a gente conseguir ler esse mapa, a gente precisa aprender a falar a linguagem da intuição, né? Com certeza. E para isso, o Hill nos convida a cultivar o silêncio, a meditação, a contemplação e a escuta atenta da nossa voz interior. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. O Will nos presenteou com um verdadeiro banquete de sabedoria. É verdade. O Quem Pensa Enriquece é um livro que nos inspira, que nos desafia e que nos convida a trilhar o caminho da autodescoberta, da prosperidade e da realização pessoal. O Will era um cara visionário. Ele conseguiu sintetizar de forma brilhante os princípios do sucesso, da riqueza e da felicidade. Sim. E para finalizar esse segundo episódio do nosso mergulho no Quem Pensa Enriquece, eu gostaria de deixar uma pergunta para você que nos acompanha. Qual o seu maior sonho? E o que você está fazendo hoje para torná-lo realidade? Essa é uma pergunta que realmente nos coloca para pensar, né? Nos impulsiona a buscar nossos objetivos com mais vontade e principalmente com paixão. E por falar em paixão, você sabia que o Hill aborda a energia sexual como um motor para conquistar riqueza? Nossa, que interessante. Mas como assim? Qual a relação entre energia sexual e riqueza? Parece estranho à primeira vista, né? Mas o Hill argumenta que a energia sexual é uma das forças mais poderosas que a gente tem. E que essa energia pode ser canalizada para criar, realizar, prosperar. Ele chama isso de transmutação sexual. Transmutação sexual.
Parece complicado, pode explicar melhor. Claro, imagine a energia sexual como uma fonte de energia bruta, sabe? Uma energia criativa, vibrante, cheia de vida. E ao invés de reprimir ou desperdiçar essa energia, a gente pode direcioná-la para realizar nossos sonhos, para ter mais foco, disciplina e força de vontade. Então a ideia é usar essa energia de forma consciente, né? Tipo, transformar essa força bruta em algo positivo e produtivo. Exatamente. O Hill acreditava que a energia sexual, quando bem direcionada, podia impulsionar a gente não só para conquistar riqueza material, mas também para ter uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada. Faz sentido. Mas na prática, como a gente faz essa transmutação sexual, o Hill dá uma dica. Sim, ele fala bastante sobre autocontrole, sobre ter disciplina mental para direcionar essa energia para coisas boas, sabe? Evitar excessos que te desgastam, te tiram do foco, te desviam do caminho. Entendi. É como se a gente estivesse domando um cavalo selvagem, né? Canalizando a força e a energia dele para nos levar para o lugar certo. E o Hill dá exemplos de como essa energia foi usada de forma positiva. Vários. Ele cita grandes artistas, escritores, músicos, inventores, empreendedores, todos eles usaram essa energia para criar coisas incríveis, para deixar sua marca no mundo. A história tá cheia de exemplos de pessoas que realizaram coisas extraordinárias, né? E todas elas tinham essa energia, essa paixão, essa força interior. Mas e se a gente ainda não descobriu qual a nossa paixão, nosso propósito, como a gente faz para despertar essa energia criativa? Boa pergunta. O Hill sugere que a gente se faça algumas perguntas, tipo, o que eu amo fazer? O que me faz perder a noção do tempo? O que eu faria mesmo sem receber nada por isso? Nossa, são perguntas profundas, né? Que nos fazem refletir sobre o que a gente é, o que a gente quer da vida. Exatamente. E quando a gente encontra aquilo que nos apaixona, que nos move, a gente libera essa energia criativa que nos impulsiona, que nos dá força para vencer os obstáculos e realizar nossos sonhos. É como se a gente tivesse achado um tesouro escondido dentro da gente, né? Uma fonte de energia inesgotável que nos leva para frente. Isso aí. E essa energia, essa paixão é fundamental para a gente alcançar a riqueza, não só a material, mas também a riqueza interior, a felicidade, a paz de espírito. Então a riqueza é uma consequência da gente viver com paixão, com propósito. Exatamente. Quando a gente se dedica de corpo e alma àquilo que ama, quando a gente coloca nossa energia criativa a serviço do mundo, a riqueza se manifesta naturalmente em nossas vidas. Que lindo! É como se a riqueza fosse um imã que é atraído pela nossa paixão, pela nossa energia, pela nossa dedicação. Mas como a gente garante que está usando essa energia da melhor forma? Como a gente se mantém no caminho certo sem se perder em distrações? Aí entra a autodisciplina. O Hill fala muito sobre a importância da gente organizar nosso tempo, definir prioridades, evitar distrações e tentações que nos desviam do foco. A disciplina é fundamental, né? Sem ela, a gente fica perdido, sem rumo, sem conseguir realizar nossos sonhos. Mas como a gente desenvolve a autodisciplina? Tem algum segredo? O Hill sugere que a gente crie uma rotina, um cronograma que nos ajude a alcançar nossos objetivos. Definir horários para trabalhar, estudar, descansar, se exercitar, se alimentar bem, se conectar com a natureza, meditar, se divertir. Nossa, parece muita coisa. Como a gente consegue conciliar tudo isso? É como um quebra-cabeça, sabe? A gente precisa encaixar as peças da nossa vida de forma harmônica para ter tempo para tudo que é importante. E para ter certeza de que estamos no caminho certo, o Hill sugere que a gente anote tudo em um diário, em um caderno. Tipo um diário de bordo da nossa jornada. Exatamente. Anote seus progressos, suas dificuldades, suas ideias, seus insights, suas vitórias. Isso te ajuda a ter clareza, a se manter motivado e a celebrar cada conquista. Que legal! É como se a gente estivesse escrevendo a história da nossa vida, né? Registrando cada passo, cada aprendizado, cada conquista. E no final das contas, qual o ingrediente secreto para ter uma vida feliz, abundante e próspera? O Hill nos lembra que o segredo é a gratidão. Agradecer por tudo de bom que a gente tem, pelas oportunidades, pelos aprendizados, pelas conquistas, pelas pessoas que amamos. Cultivar a gratidão é como plantar semente de felicidade em nosso coração. Que lindo! É verdade, gratidão transforma tudo, né? Nos faz chegar à vida com mais beleza, mais leveza, mais amor. E para encerrar nosso mergulho no Quem Pensa Enriquece, que mensagem a gente deixa para quem nos acompanhou? A mensagem principal é: acredite no seu potencial, defina seus objetivos, crie um plano, haja com persistência, cultive a gratidão e nunca desista dos seus sonhos. E para te ajudar nessa jornada, leia Quem Pensa Enriquece. Mergulhe nesse livro e deixe que os ensinamentos do Hill te guiem rumo a uma vida mais próspera, mais feliz e mais realizada. Isso aí. Quem Pensa Enriquece é um mapa, uma bússola, um guia para a gente encontrar o tesouro da felicidade e da prosperidade. Vale a pena ler, reler e principalmente colocar em prática os ensinamentos do Hill. E a gente se encontra no próximo mergulho explorando novos mares de conhecimento.